Paz do Senhor, queridos, bem-vindos à Reação Pentecostal, o canal que resgata os princípios doutrinários apostólicos. Faça parte do nosso movimento, se inscreva no nosso canal e nos ajude a crescer e a expandir a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós estamos estudando agora a linha do tempo. Vimos a linha do tempo do Antigo Testamento e agora a linha do tempo do Novo Testamento. E quando a gente estuda a linha do tempo do Novo Testamento, você tem desde o nascimento de Jesus, depois da sua crucificação, nós temos o tempo da graça, depois a grande tribulação e segue. Hoje queremos destacar esse tempo aqui, esse período. Jesus nasceu debaixo da lei e esse período aqui de 33 anos, tá certo? Depois da sequência ao tempo da graça, quando ele morreu e ressuscitou. O que queremos destacar para você conhecer um pouquinho da Bíblia, você que está iniciando os seus estudos, nesse momento eu chamei esse período aqui, expandi para cá. Essa expansão vai te permitir ver Gabriel anunciando João chegando, ou seja, o nascimento de João. João vai nascer. Gabriel visita Maria. Maria visita Isabel. Depois do nascimento de João. E aí sim, vem o nascimento de Jesus. Jesus apresentado no templo, a fuga para o Egito, o retorno para Nazaré. E depois nós temos aqui todo o ministério de Jesus na Galileia, os milagres que foram iniciados. E, por fim, a crucificação e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom que você acompanhe conosco o texto bíblico que se encontra em Lucas, no capítulo 1. Eu quero ler com você. Abra sua Bíblia agora e leia Lucas, capítulo 1. A partir do versículo 5, diz assim: Existiu no templo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante dele no Espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo
e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo, e saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. O anúncio do nascimento de Jesus foi assim. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria visita Isabel. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim? Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. O nascimento de João Batista. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado
para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: Não, porém será chamado João. E disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava, louvando a Deus. O nascimento de Jesus. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Jesus sendo apresentado no templo. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele, então, o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. A fuga para o Egito. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Com isso que você acabou de aprender, nós vimos o seguinte, que Jesus, ele nasceu em Belém. Bom, toda a história começou com Maria, José, aqui na área de Nazaré, lá na Galiléia. Mas quando José teve que vir para Jerusalém para cadastrar-se, porque ele pertencia à família do rei Davi, então Maria estava perto de dar à luz. E como não tinha lugar nas estalagens aqui, ele ficou lá em Belém, e em Belém Jesus acabou nascendo numa estrebaria. Depois disso aqui, aconteceu uma perseguição depois que o menino nasceu, depois que Jesus nasceu. E eles foram avisados, desceram para o Egito e se esconderam lá no Egito. Bom, então Jesus nasceu em Belém. E por que alguém chama ele de Jesus de Nazaré? Ou Jesus o Galileu? Depois que ele saiu
do Egito, não se esqueça, ele nasceu em Belém. Então ele cruzou a Samaria e voltou para a terra dos seus pais. E ali ele teve a sua infância. Ele foi criado lá em Nazaré, cresceu em Nazaré, foi conhecido em Nazaré. Mas depois, já para iniciar seu ministério, ele mudou-se aqui para a região de Cafarnaum, onde tem o Mar da Galileia. Esse é o mapa onde você conhece a Terra Santa: Judéia, Samaria e Galileia. O que acontece é que o Brasil, por exemplo, tem 5 regiões. E lá havia, naquela época, 3 regiões: a Judéia, a Samaria e a Galileia. E aí, os samaritanos não se comunicavam com os judeus. E não se comunicavam com os judeus que habitavam aqui. Por quê? Porque tanto na Galileia como na Judéia, os judeus faziam parte daquelas famílias puras que não se contaminaram na sua história. E para você entender rapidamente, esses judeus que moravam aqui na Judéia e também na Galileia faziam parte daqueles que saíram do reino do sul, levados por Nabucodonosor, e depois voltaram. Mas na Babilônia eles não se contaminaram com mulheres, permaneceram puros. E aí já os samaritanos foi diferente. Você vai encontrar essa história lá no livro de Esdras. O que aconteceu também? Antes, o povo do Reino do Sul foi levado cativo pelo povo da Assíria. E os assírios fizeram algo diferente. Ao invés de simplesmente levar todo mundo preso, ele botou gente para morar lá naquela região do Reino de Israel. E por isso houve uma mistura. E aqueles que estavam morando ali se casaram com outras mulheres. Bom, quando o pessoal, todo o povo, toda a nação de Israel que estava lá na Babilônia, o que aconteceu? Esse povo voltou para reconstruir o muro, e foi aquela obra da reconstrução do templo. E os samaritanos até queriam ajudar na construção, e foi rejeitado. Mas por quê? Porque aqueles que permaneceram lá na terra se contaminaram com outras mulheres. Daí começou esse conflito entre os samaritanos e os judeus, que nunca parou. E os samaritanos sempre foram sobreviventes. Quando os judeus estavam bem, eles se aproximavam dos judeus. Mas quando eles estavam sendo perseguidos, com algum problema, eles se afastavam. Então eles ali eram samaritanos. E sempre sobreviveram. Até hoje existe um remanescente dos samaritanos, ok? Só para você compreender isso. Então, Jesus, ele nasceu em Belém, foi levado para o Egito, atravessou toda a Samaria, voltou para Nazaré, foi criado lá em Nazaré, por isso Jesus de Nazaré, e depois foi para Cafarnaum, onde ele aqui conheceu os seus discípulos, aqui no Mar da Galileia. E aí ele começou todo o seu ministério. E aqui em Caná da Galileia, ele realizou o seu primeiro milagre. Então é importante você ter esse conhecimento para você acompanhar a linha do tempo e seguir conosco, ok? Nós vamos falar muitas coisas importantes. Não se esqueça, porque depois disso aqui, nós vamos dar sequência. Então depois nós vemos aqui em Cafarnaum, quando ele saiu para realizar os milagres. Aqui numa cidadezinha chamada Caná, ele realizou o seu primeiro milagre. E vários milagres foram realizados, muitos milagres. Então esse período de 33 anos de vida de nosso Senhor Jesus Cristo foi anos muito operosos, até que chegou o tempo dele ser crucificado. E depois ele morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, então, foi dar início à formação do corpo da sua igreja. Nós temos mais para falar com você. Por enquanto, fique com isso. Não se esqueça, então, de se inscrever no nosso canal. Esse é o meu convite para você. Não perca a gente, não. Inscreva-se no nosso canal e faça parte do nosso movimento Reação Pentecostal. Bom, eu quero também te dizer que na playlist no nosso canal, você poderá acompanhar os vídeos relacionados à linha do tempo, ok? Deus abençoe vocês.
eu quero deixar para todos vocês o meu forte abraço. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família.